Muito boa noite a toda a nossa fraternidade empreendedora. Muito boa noite, ilustríssimos! Hoje é dia 15 de outubro de 2016, né? E são exatamente 21 horas e 3 minutos. Estaremos iniciando o nosso bate-papo, estaremos iniciando mais uma conversa com os nossos fraternos empreendedores. Ok? Desejo uma excelente noite a todos. Desejo um excelente domingo, né, com as vossas famílias, com muita bênção, com muita estratégia empreendedora e com muito sucesso para todos nós. Ok? Bom, vamos iniciar a nossa conferência sem mais delongas, né? E para nós iniciarmos, como sempre, é muito bom nós refletirmos um pouco, né? Porque, afinal de contas, como nós sempre afirmamos nas conferências, como nós sempre afirmamos nos grupos, né, na nossa rede social, na nossa rádio, em todos os nossos meios de comunicação, nós precisamos pensar como os grandes. Nós precisamos pensar grande. Precisamos pensar como os bilionários, porque, afinal de contas, nós já temos que entender que nós somos. Ok? Como nós sempre dizemos nas conferências, existe uma linha reta, né? Que isso é a física que diz, que vai diferenciar o nosso estado atual até a nossa meta. No nosso caso, sermos milionários e bilionários, né? Como é que nós fazemos para chegar lá? É só trilhar a linha reta. Ok? Não existe outro caminho. Não adianta querer fazer curva, não adianta querer andar para trás. Tem que trilhar esse caminho reto. E como é que nós fazemos para chegar lá? Estudando, né? Estudando grandes economistas, grandes empreendedores, né? Os bilionários, os milionários, enfim, aquelas pessoas que mudaram a sua posição na pirâmide social. Ok, meus ilustres? Então, vamos para cima. Vamos utilizar aí uma frase do Warren Buffett, né? Para quem não sabe, o Warren Buffett fez fortuna investindo em bolsa de valores, mas não investindo como especulador, e sim investindo como empreendedor, aquele empreendedor que investe em negócio, né? E hoje ele é o terceiro homem mais rico do planeta e ele sempre esteve entre os 3 primeiros, né? Ele não sai dessa posição. Então é alguém que nós temos aí que estudar, né? O que ele diz para nós nessa noite? É muito melhor comprar uma companhia maravilhosa a um preço justo do que uma companhia justa a um preço maravilhoso. Ou seja, esse é o conceito mais antigo, digamos, do empreendedorismo, né? Se algo está para ser vendido, se uma empresa, existe um valor de mercado, né, dessa empresa, enfim, se o teu login tem um valor, né, é o valor pelo qual está no mercado, está sendo avaliado, é o valor pelo qual os economistas, os administradores, contadores, enfim, e todo o mercado determinou que tem esse valor. Se você for adquirir um bem, os empreendedores nunca vão adquirir acima e nem pelo valor que né, nem pelo valor real. Pelo contrário, eles sempre estarão adquirindo por um preço menor. Ok? Então é isso que o Warren Buffett está dizendo para nós. O segredo está na compra. Tá? Isso aí é uma lei universal. O segredo está na compra. Né? O segredo da venda, o segredo do bom negócio é sempre na compra. E vocês, que são nossos fraternos empreendedores que estão nos ouvindo, a maioria que está aqui entrou antes da linha 16, né? Então são pessoas que entraram ali, fizeram a sua entrada, fizeram uma doação espontânea, enfim. E hoje, se você for saber, a sua conta já vale muito mais, porque, afinal de contas, fraternidade empreendedora, com compromisso vitalício, multigeracional, e com uma pessoa jurídica para te proteger, só existe uma no Brasil. Ok? Não existe. Nós somos a única no Brasil. Nunca existiu. Nós somos a primeira, nós temos muito orgulho de ser essa primeira pessoa jurídica que veio para proteger a vocês aí. Tá bom? Tamo junto, sem mais delongas, vamos para cima. É muito bom sempre falar de Warren Buffett, mas se nós começarmos a falar sobre ele, daqui a pouco nós estamos no livro Taô de Warren Buffett e vamos falar de página por página. E esse não é o foco dessa noite, né? Temos que aprender com os grandes, temos. Né? É muito importante você compreender e notar que aqui na conferência você nunca vai ficar ouvindo o que eu acho, o que eu penso, né? O que eu imaginei. Não. Aqui nós vamos trazer temas baseados em uma ciência exata chamada economia, e você vai entender tudo que está relacionado a cálculo, estatística, desenvolvimento econômico, né, economia social, a economia internacional, a econometria, a gestão de processo, né, há um processo chamado macro e microeconomia, né? Enfim, e é através disso que nós vamos trabalhar. Tá? Nada no que eu penso, no que eu acho, o que eu deixo de achar. Isso não interessa. Nós temos que estar fundamentado em ciências econômicas, porque, afinal de contas, é a ciência econômica que rege o nosso planeta. Ok? Tamo junto. Vamos para cima. Iniciando aqui a nossa conferência, eu quero que todos os nossos 43.520 fraternos e empreendedores
estejam cientes de algo, né? Estejam cientes de quê? Eu preciso que vocês estejam cientes de que dentro da rede sustentável, você vai se comunicar conosco? Vai. Primeiramente, qual que é o nosso meio de comunicação oficial? Né? Nosso meio de comunicação oficial não é o WhatsApp, não é o Facebook. O nosso meio de comunicação oficial é a nossa rede social exclusiva, rede.primesystem.com. Se você está ouvindo a conferência e não se cadastrou, por gentileza, acesse esse link e cadastre-se. Se você for realmente alguém que está cadastrado em nossa rede, alguém que possui um login, alguém que é um fraterno empreendedor, se você realmente é um fraterno empreendedor, você vai ter o seu acesso liberado lá, tá ok? Existem regras específicas, é muito bom você conhecer as regras da rede social para que você não seja excluído, ok? Então, vamos utilizar a nossa rede social exclusiva. Acesse lá, www.rede.primesystem.com, ok? Bom, nós estamos finalizando aí o nosso CNPJ, né? Já vamos falar um pouquinho para frente aí da questão de como é que nós vamos proteger vocês, mas antes disso eu tenho que falar como é que vocês vão conversar conosco, né? Hoje, pessoal, me desculpem, mas nós não respondemos o WhatsApp. Afinal de contas, nós não somos ajuda mútua, né? Que tem o vício de responder o WhatsApp. Então, nós não respondemos o WhatsApp. Quer conversar conosco? Entre em contato pelos e-mails. Assim como as grandes instituições, assim como as grandes corporações, né? Assim como as grandes empresas, como os grandes grupos empresariais, como os grandes conglomerados industriais e comerciais, conversam através de e-mail para que tudo fique registrado para a proteção da instituição e para a proteção dos afiliados, dos associados, dos membros, dos fraternos empreendedores. Então, se você quer conversar conosco sobre assuntos gerais, envie um e-mail para nós, contato.primesystem@gmail.com, né? Você tem algum parente que quer entrar na fraternidade? Sabemos que hoje ninguém mais entra fazendo doação espontânea, né? Hoje, para você entrar, você tem que comprar um login que esteja inadimplente por alguma desistência, ou enfim, por qualquer outro assunto que levou a esse login ficar inadimplente. Vai enviar e-mail para nós também, no redesustentavelogins@gmail.com. E caso você perdeu a sua senha aí, você não está conseguindo acessar o teu login, envie o e-mail para nós no recuperarsenhaprime@gmail.com. Ok? Nós sabemos aí que nós contratamos uma empresa de segurança para emitir uma certificação de segurança para proteger os nossos 43.520 empreendedores. Sendo assim, todas aquelas senhas fáceis, né? Por exemplo, as pessoas colocavam a senha login Joãozinho Maria, né? E a senha Joãozinho Maria 1234. Você não precisa ser um hacker para acessar essa senha. É só você colocar o login e colocar um 234. Então, por gentileza, meus ilustres, a partir de agora foi determinado. Ninguém vai colocar apenas senha com letras e números. Tem que ter letras, números, caracteres, enfim, para protegê-los. Ok? Estamos fazendo isso para protegê-los. Tudo bem? Vamos para cima. Entre em contato conosco pelo e-mail. Outra coisa que eu quero falar sobre inadimplência. Nós estamos com um número baixíssimo de inadimplência, estamos em torno de 600 logins. Tá? Note isso, quando a gente fala que é logins e reentradas, tá? Então são logins e reentradas, então são 600 pessoas, né? Nós temos aí 43.520 fraternos empreendedores, né? Cooperados, sócio-cooperados, né? E dos 43.520, nós temos aí 600. Tá? Então, se você tem uma pessoa em casa, um familiar que queira participar, que queira adentrar a nossa fraternidade empreendedora, por gentileza, peça para que ele envie um e-mail para redesustentavelogins@gmail.com, aonde ele terá acesso a esses dados, tá? A essa tabela, e poderá entrar se tudo der certo, né? Se ele encontrar um login que atenda à necessidade dele, ele vai estar adentrando. Deixa eu só posicionar. Algumas pessoas perguntaram, Israel, ainda estamos utilizando os e-mails do Gmail? Sim. Nosso CNPJ foi enviado para a junta comercial. Agora nós estamos aguardando o retorno da junta comercial. Né? A contadora fez todo o processo, foi feita a ata, foi feito, primeiramente, a questão de termo, condições, tudo que tinha que ser feito, foi feito, tá? Para protegê-los. Ok? Tudo foi feito. Mas acontece que estamos aguardando o ok da junta comercial. No máximo, em uma semana está pronto. Ok? Fico muito feliz por isso. Tá? E é com base nisso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Nós já vamos falar do processo de macromonetização, tá? Só quero dar um puxãozinho de orelha. Ilustríssimos, tem pessoas que mandam e-mail, tem pessoas que mandam oi, oi, oi. A mesma coisa que faziam pelo WhatsApp. A pessoa manda 50 oi. Oi, oi, oi. Vamos ser objetivos, né? Assim como os grandes são objetivos, vamos ser objetivos também. Por gentileza, quando entrar em contato conosco, informe seu nome completo, o seu login e o assunto. Pronto. Muito claro e objetivo. Dessa forma, você será atendido de uma forma com excelência, né? Será atendido com excelência, né? De uma forma de excelência e com excelência, fazendo um pequeno trocadilho aí,
posso contar com vocês, ok? Posso contar aí com o bom senso, com a objetividade de todos. Maravilha. Então vamos para cima. Bom, primeiramente, para nós iniciarmos aqui a conversar sobre a rede sustentável, eu quero destacar um fato muito importante, que eu sempre venho falando nas conferências, mas eu preciso demonstrar, eu preciso escrever, eu preciso muitas vezes até desenhar, porque tem pessoas que são muito inteligentes, a maioria é muito inteligente, mas tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade. E nós temos comprometimento com essas pessoas que têm mais dificuldade. Afinal de contas, nós queremos que ela tenha sucesso financeiro dentro da rede sustentável e fora da rede sustentável. Tá? Então, assim, pensando nelas, hoje eu trouxe uma relação mais exata para deixar vocês mais tranquilos, para vocês compreenderem o que eu quero passar. Tá? Para quem não sabia, a rede sustentável não é ajuda mútua. Sabe, a rede sustentável, Prime System, Fraternidade Empreendedora, nós não somos ajuda mútua. Nós não somos ajuda mútua, nós não temos nenhum compromisso com ajuda mútua. Porque no Brasil, para quem conhece o histórico de ajuda mútua desde 1990 até o ano de 2016, você vai conseguir compreender que no Brasil não existe ajuda mútua. No Brasil sempre existiu ajuda ao charlatão. No Brasil, o que existiu foi piramideiros, né, que antigamente eles vendiam um produto por um preço absurdo e faziam as pirâmides, só que agora eles mudaram, agora eles tiraram o produto de vez, né, e eles estão apenas girando dinheiro entre as contas e quem está ganhando é apenas o topo e quem está perdendo é a base que está abaixo do topo. Ou seja, sempre estão indo contra a economia popular. Então, com base nisso, a rede sustentável não é ajuda mútua. Por que nós não somos ajuda mútua? Porque a ajuda mútua no Brasil tem um passado muito obscuro. Se você, como eu falei, olhar desde 1990 até o ano de 2016, você vai ver que nenhuma ajuda mútua mudou a vida de alguma pessoa. Você pode defender, você pode brigar, você pode falar para mim de artigo 538 e 541, já vamos conversar sobre isso, tá? Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir provar para ninguém que um site de ajuda mútua de 1990 até hoje, até o ano de 2016, mudou a vida de alguma pessoa. Tá? De algum cidadão brasileiro, de algum participante, de algum empreendedor digital. Não. Foram apenas micropirâmides financeiras com ausência de produto. Em teoria organizacional é isso. Dessa forma que está discriminada. Micropirâmides financeiras sem... Por que micropirâmide? Pela questão do valor, que é o valor que passa de nível para nível, né? Ou seja, 20, 40, 100 é valor pequeno e tem ausência de produto. Tá? Sendo assim, então nós não somos ajuda mútua. Ok? Eu vou comprovar para vocês daqui a pouco pela questão de cooperativa, pela questão do CNPJ, pela questão da lei da livre iniciativa e da livre iniciativa privada, tá? Mas eu quero mostrar para você que duvida ainda, né, que a ajuda mútua é feito por um bando de ladrões, que é feito por um bando de charlatões, que é feito por um bando de pessoas que não têm o mínimo de ética e respeito com o próximo. Quero mostrar para vocês aí, ó. Você que defende ajuda mútua no Brasil, entra no site ajudaideal.com.br, veja se está no ar. Entra no site www.infinityline.org.br e veja se está online. Entra no site www.programadeajudamutua.com.br e veja se está online. Entra no site www.doabrasil.com.br e veja se está online. Entra no site www.alphagold.com.br e veja se está online. Entre no site www.doa20.com.br e veja se está online. Entre no site www.universalifebrasil.com.br e veja se está online. Entre no site doa50.org.br e veja se está online. Eu vou afirmar para vocês que todos os charlatões que criaram esse site encheram o bolso de dinheiro. Encheram o bolso de dinheiro. Agiram contra a economia popular. E vocês que estão me ouvindo aqui, a maioria já participou de tudo isso aí. Tá? Essa que é a realidade. Então, eu quero dizer para vocês que não existe embasamento legal para ajuda mútua no Brasil. Aí a pessoa fala, mas Israel, e o Código Civil, artigo 538 e 541? O Código Civil 538 e 541, nesse momento, eu conversei com um tributarista, né, conversei com um advogado criminal também, né, que faz a parte formado e atua na área criminal, e hoje nós conversamos a respeito desses dois aspectos aí. Tá? Na questão tributária, artigo 538 e 541, né? 538, vamos lá, as pessoas defendem, porque a ajuda mútua tem embasamento legal. O embasamento legal que existe é que o Código Civil brasileiro, ele permite que você faça uma doação. Né? O Código Civil brasileiro, o artigo 538 e 541, permite que você faça uma doação que você não seja preso por isso. É só isso que quer dizer o artigo 538 e 541. Duvidas? Vamos ler. Artigo 538, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
Né? Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular. Então, nesses dois artigos, nós temos, de forma clara e objetiva, que o Código Civil Brasileiro, ele permite, ele protege a sua ação de efetuar uma doação. Então, é permitido. Mas isso não te protege dos charlatões. O Código Civil protege o teu direito de doar. Isso que o Código Civil está fazendo. Mas o Código Civil Brasileiro não está dizendo que os charlatões não vão tirar o site do ar. Em que momento que o artigo 531 e 541 está dizendo que é proibido aquela pessoa, o programador que colocou o site no ar, retirar a plataforma online? Aonde que está dizendo? Vamos lá. Leia, reflita e pense. Para de ser alienado, para de acreditar em videozinho feito de 5 minutos. Né? Aonde é que está escrito que o mentor do site, do projeto, do sistema, porque eles gostam de falar muito em projeto. Ah, nós temos um projeto. Projeto de quê? Só se for projeto de lixo, né? Porque se não tem embasamento econômico, não é projeto. Projeto de quê? Né? Quem faz projeto é arquiteto. É um projeto de construção ou é um projeto econômico? Se é projeto econômico, tem que ser feito por economista, por contador, por administrador, né? Por alguém que tenha conhecimento de cálculo, de estatística, de desenvolvimento econômico, de economia social, economia internacional, de econometria, de gestão de processo, de macro e microeconomia, né, de processo de macromonetização. Se tem ausência de quem fez projeto, se tem ausência de alguém com gabarito, não é considerado um projeto econômico, muito menos socioeconômico. Tá? Então, só para nós iniciarmos, aqui existem 2 artigos que permitem que você faça doação. Né? Hoje, por exemplo, se eu tenho R$500 na minha conta, eu posso chegar para alguém e falar, vou te doar R$500. Né? E o Código Civil brasileiro fala, olha, eu protejo você, filho da minha nação, tá? Você pode fazer a doação que você não vai ser preso por isso. Mas ele não está dizendo nada, que se eu criar um site hoje e eu ganhar dinheiro de uma forma ilícita, enganando as pessoas, eu vou ser punido por isso. Né? Esses 2 artigos não falam isso. Existe o artigo que fala sobre, que é outro artigo daí do Código Civil, aonde fala sobre, do Código Penal, perdão, tá? Aonde fala que você não pode agir contra a economia popular. Mas esses 2 artigos, que esses sisteminhas falidos de ajuda mútua, que ficam batendo na cara das pessoas, dizendo que tem embasamento legal, esses artigos aí, em nenhum momento, eles protegem você. Pelo contrário, eles te induzem a doar. Mas você está doando, entrando em um sistema fraudulento, onde você vai perder o teu dinheiro. Duvida? Tá aí, entra nesses sites que eu passei aí e me mostra se eles estão online nesse momento. Tá? Quem não conheceu a Infinity Line? Né, o cidadão lá encheu o bolso de dinheiro, né? Fez o Infinity Cotas, enfim, depois fez outra empresa, encheu o bolso de dinheiro, enganou um bando de empreendedores digitais, né? Não vou chamar nem empreendedor digital, enganou a boiada, alienada, enganou. Né? O Doa Brasil também, AlphaGold, o Doa 20. Aí a pessoa fala, mas eles tinham boas intenções. Aí eu vou dizer que o verbo popular tem razão, que é onde diz que de boas intenções o inferno tá cheio. Né? Eu discordo plenamente do jargão popular, né, do verbo popular, mas nesse momento eles têm razões. Eles têm a razão. Então, assim, tá aí, se alguém duvida, eu tô provando para vocês não serem alienados e não ficar acreditando em conversinha fiada. Com base no quê? Com base no Código Civil Brasileiro. Existe o artigo 538 e 541? Existe. Vocês têm esse artigo aplicado? Temos, afinal de contas, os que entraram no nosso organograma, nos 5% que é a rede, doaram, fizeram doações espontâneas. Só que apenas fazer doação espontânea não te protege de você levar um calote. É isso que eu quero demonstrar para vocês essa noite. Então, nesse momento, nós já refletimos, primeiramente, que a ajuda mútua não funciona no Brasil, então por que nós não somos ajuda mútua? Primeiramente, as pessoas fizeram doação espontânea, na nossa rede fizeram, né? Todos agiram de acordo com o Código Civil 538 e 541, fizeram. Tá? Agora a pergunta é, já que as pessoas confiaram em nós, confiaram no nosso discurso, né? Já que as pessoas confiaram nos nossos slides, nas nossas apresentações, nos nossos vídeos, na nossa estratégia matemática, econômica e organogrâmica, o que nós fizemos para proteger as pessoas? É aí que vem. Não adianta apenas você confiar, não adianta apenas você acreditar. Tem que haver algo sendo feito em contrapartida. Então, para proteger a todos, nós estamos agindo de acordo com o Código Civil Brasileiro, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e com base num direito constitucional, que é a base da sociedade brasileira, onde diz que existe um artigo que nos protege, que pode existir uma livre iniciativa e pode existir uma livre iniciativa privada. Ok? E com base na lei do cooperativismo, nós da Rede Centavo estamos finalizando o CNPJ para proteger vocês, para evitar
que a Rede Sustentável, que a Prime System, que é a nossa fraternidade empreendedora, não seja mais um projeto, não seja mais uma plataforma online que entrou no ar e simplesmente o site saiu do ar. Né? Simplesmente o charlatãozinho ganhou dinheiro e saiu fora. Nós estamos cansados disso. Eu costumo dizer que você pode ter 99 pessoas desonestas. Se você tiver um honesto, você faz uma mudança. Você pode ter milhares de sistemas que foram desenvolvidos por programadores, onde os charlatões entraram e ganharam dinheiro, e encheram a bolsa de dinheiro, né? Encheram, enfim, seus rins, seus pâncreas, né? Encheram de dinheiro das pessoas, né? Milhares, mas se você tiver um honesto, uma rede sustentável, que abra um CNPJ para proteger os 43.520 empreendedores, isso você consegue fazer uma diferença no Brasil. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque nós somos únicos. E isso não é mérito do Gleidson, da Priscila e do Israel. Isso é mérito de todos os líderes, de todos os auditores, de todos os auditores sêniores, de todos os auditores plenos, de todos os auditores trainees e de todos os outros 43.520 empreendedores. Porque nós estamos abrindo o CNPJ cooperativa, por quê? Para proteger vocês, para evitar que em nenhum momento um bonitão chegue lá e tire o site do ar. Tá? Para evitar que em nenhum momento a Rede Sustentável perca o site. Então nós estaremos agindo com a lei do cooperativismo e com base na lei da livre iniciativa e da livre iniciativa privada. Ok, meus ilustres? Mas tudo, nós passamos aqui com muita clareza e com muita transparência. E isso é para você pular de alegria na sua casa, tá? Como eu brinquei hoje no áudio. Nós estamos fazendo a conferência hoje às 21 horas, que é para evitar que os nossos participantes assistam a novela, né? E a Zorra Total. É brincadeira, tá? Foi só uma brincadeira. É mais porque realmente nós conseguimos fazer nesse horário. Todo o conteúdo que queria passar eu trouxe para esse horário, tá? Então é para você nesse momento pular de alegria. Você que abriu as portas para nós entrarmos e conversarmos dentro da sua casa, você que acredita na Rede Sustentável, tenho certeza que você vai pular de alegria. Porque de milhares de sistemas que apareceram no Brasil, isso aqui é só 1%, né? De milhares de sistemas que apareceram no Brasil, aparece um que abre um CNPJ para proteger as pessoas, né? Eles não estão pensando no bolso deles, não estão pensando em enriquecer de forma fraudulenta, não. Eles estão pensando em agir com o cooperativismo, né? De agir com forma de cooperativa, de agir com base no capitalismo social, para que todos passem por um processo de macromodernização, para que todos possam ter uma renda vitalícia hereditária. Okay? Então, com base nisso, agora eu quero falar do e-mail. Nós não colocamos os nossos e-mails ainda oficiais, né, os nossos e-mails corporativos, por quê? Nós só iremos colocar nessa semana, assim que for aberto o CNPJ, aí sim, nós colocaremos novos e-mails para que vocês possam nos contactar, tá ok? Nós sempre agimos com margem na lei, né? Nós não podemos sair da lei. Ok, meus ilustres? Tamo junto, vamos lá? Bom, então eu quero posicionar aqui primeiramente, né, a Rede Sustentável, então não é ajuda mútua, nós não temos nenhum compromisso com a ajuda mútua. Nós somos uma fraternidade empreendedora que agiremos com a lei do cooperativismo para nos proteger e proteger vocês, e também nós somos uma fraternidade, somos a primeira fraternidade empreendedora da América Latina, e somos, digamos, uma organização que distribui renda entre os nossos participantes. Tá? Vamos lá. Então, assim, eu quero primeiramente dizer que essas pessoas que são enganadas por esses sistemas, por esses sistemas de ajuda mútua, por empresas que comercializam cotas, que não têm fundamento nenhum em ciências contábeis, né, que não têm o mínimo de ciência financeira ou de matemática financeira aplicada, são pessoas que elas acreditam muito na política assistencialista, né? Eles querem muito receber, né? Eles querem só o venha a nós, eles querem muito colher, mas em momento nenhum querem plantar. Né? Então a Rede Sustentável vem pregando desde o dia 25 de janeiro de 2016, vem trazendo uma estratégia empreendedora. Em todo momento nós falamos para empreendedores, nunca para imediatista. Em toda conferência que você assistir, que está disponível no YouTube, você vai ouvir que nós falamos que o resultado de médio é a longo prazo. Ou seja, a Rede Sustentável deixa bem claro que nós não somos uma entidade abstrata onde o dinheiro aparece de uma forma, ou seja, ele é gerado de uma forma milagrosa. Né? Ou seja, aqui você vem, doa R$20 e amanhã tem 100 mil na tua conta. Você vem, doa 40 e amanhã tem 100 mil na tua conta. Você vem adquirir um login de 200, 500, enfim, adquirir um login que amanhã tem 1 milhão na sua conta. Não. Isso é acreditar em Papai Noel, isso é acreditar em Coelhinho da Páscoa, isso é o perfil de imediatista e isso é o perfil de pessoa que defende a política assistencialista no Brasil. Essa pessoa que tem essa visão é a mesma pessoa que gosta do Bolsa Família, né, que gosta do Bolsa Alienado, que gosta do Bolsa Escola, do Bolsa Preso, né, porque hoje se você
trabalha, se você estuda, se você faz uma faculdade, ou se você trabalha 8, se você trabalha 10 horas por dia, o governo não vai fazer nada. O nosso governo, não vou falar se ele é de direita ou esquerda, mas enfim, o nosso governo centralizador de renda, né, o que acontece? Em nenhum momento ele vai te recompensar, vai te reconhecer. Pelo contrário, ele vai sempre aumentar os impostos, sempre vai encarecer a carga tributária, a carga de juros, para que você tenha uma vida pior do que está levando. Isso é o capitalismo liberal lá do Thomas Hobbes, do século XVIII. Né? Então, assim, a política que existe no Brasil, ela vem, com todo perdão na palavra, para ferrar o cidadão brasileiro, tá? O cidadão de bem. Porque, em contrapartida, a política assistencialista que existe no Brasil, se você hoje largar tudo o que você está fazendo e for preso, e se você tiver um filho, você vai receber um valor aproximadamente de R$ 1.200. Ou seja, o salário mínimo não chega a R$ 1.000. É 800 e pouquinho, né? Me permita falar assim, mas a política assistencialista, se você for preso, é 1.200. Aí o cidadão que é imediatista, o que ele faz? Ele vai lá e comete um crime, né? Porque ele acha que é melhor ele preso. Aí ele faz um filho, tem um recebimento. Ele faz outro filho, ele tem outro recebimento. Faz o terceiro filho, tem outro recebimento. Ou seja, de certa forma, ele vai fazendo carreira nessa política assistencialista. A mesma coisa acontece com o Bolsa Família, com esse Bolsa Escola. Nós, da Rede Sustentável, não somos uma instituição que defende a política assistencialista. Pelo contrário, a política assistencialista faz com que cada vez mais a população de um país, né, os patriotas e os copatriotas, sejam burros, sejam alienados, né, e a política assistencialista faz com que cada vez mais aumente a corrupção. Porque boa parte da corrupção que é feita, ela é voltada para projetos assistencialistas. Tá? Isso é comprovado. Isso é economicamente e politicamente comprovado. Okay? Então, nós não estamos de acordo e nós não somos uma entidade abstrata onde o dinheiro aparece de uma forma milagrosa. As pessoas que são enganadas por esses sistemas falidos de ajuda mútua aí, eles gostam da política assistencialista. Eles gostam do venha nós, do acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, de acreditar de que um país continental como é o nosso, que nós somos donos da América Latina ainda, né, ou enfim, um país como o nosso, tem que existir a política assistencialista. Nós somos totalmente contra. Tá? E essas pessoas que são a favor, eles caem nesses golpezinhos aí, de ajuda mútua, né, de pirâmide financeira. Tá? Com base nisso, eu quero que você entenda que desde o dia 25 de janeiro de 2016, desde o dia 25 de janeiro, tá, nós viemos pregando, nós viemos mostrando uma ideia chamada empreendedorismo social. Nós somos a primeira instituição brasileira aí que fala de empreendedorismo social de verdade, de construir patrimônios, que age com a visão dos grandes empreendedores. Nós somos os primeiros que somos uma instituição, a primeira instituição brasileira que fala sobre capitalismo social aplicado. Estamos falando de instituição brasileira, não estamos falando de instituições do Canadá, muito menos da Alemanha, da Itália, não, Brasil. Somos a primeira, da América Latina. Somos o primeiro que vem falar em distribuição de renda, sem ter nenhum vínculo com partido político ou com ideologia comunista ou socialista. Pelo contrário, nós somos capitalistas, mas capitalistas socioeconômicos. Nós praticamos o capitalismo social. Tá? E nós não somos entidade de caridade, não somos instituição de caridade, muito menos entidade ou instituição, digamos, abstrata aí que faz política assistencialista. Okay? Não, nós somos contra isso. Nós viemos apresentar algo no Brasil, para o Brasil, que vem romper com uma barreira no Brasil. Nós, a Rede Sustentável, Prime System, Fraternidade Empreendedora, rompemos uma barreira no Brasil. Qual foi essa barreira? Nós rompemos a barreira linear de recebimentos. O que significa isso? Que não depende de linhas, não depende de organograma binário, muito menos de organograma trinário, não depende de nível para você ter uma renda vitalícia e multigeracional. Nós não somos escravos de linhas e de organogramas. Isso aqui é uma frase by Rede Sustentável, by Israel Olenik da Rede Sustentável. Nós não somos escravos de linhas e organogramas. Quem tem acompanhado as nossas conferências, quem tem acompanhado toda a estratégia econômica da Rede Sustentável, compreendeu que eu trouxe, inclusive, em uma conferência, um material que nós falamos desde a primeira pirâmide financeira que existiu, que foi o esquema ilegal do Charles Ponzi, do século XX, onde ele enganava investidores, onde ele atraía investidores. E para que esses investidores recebessem, ele precisava atrair mais investidores. E esses novos investidores, para eles receberem, eles precisavam de novos investidores. Ou seja, foi feita uma cadeia de investimentos, onde o Charles Ponzi foi preso e pagou pelos seus erros. Então, desde o esquema ilegal do Charles Ponzi, até hoje, no século XXI, no ano de 2016, existem inúmeros esquemas legais. E todos eles dependem de linhas e de organograma.
Então, nós da Rede Centave, nós somos a primeira organização brasileira que fala de organograma, mas que rompe essa barreira. Porque aqui não depende de linha. Aqui não depende de organograma. Aqui não depende de binário e trinário. Aqui depende de empreendedorismo. É por isso que desde o dia 25 de janeiro de 2016, nós estamos batendo na tecla. Você quer ser um empreendedor de sucesso? Você quer ser um bilionário? Você quer ser um bilionário? Não existe outra escolha. Não existe outro caminho. Você pode chorar, você pode fazer o que você quiser. Você pode vir com uma estratégia linear aí, a reentrada multiplica por 2, por 4. Para com isso. Isso aí todo mundo já fez, isso aí não deu certo. Esqueça, você sabe o que dá certo? Vou te provar o que dá certo. Pergunta pro Bill Gates. O que dá certo? Ele vai te responder empreendedorismo. Pergunta pro Amancio Ortega o que dá certo. Ele vai te responder empreendedorismo. Pergunta pro Warren Buffett o que dá certo. Ele vai responder que é empreendedorismo. Pergunta pro Carlos Slim. Ele vai responder para você empreendedorismo faz com que você gere fortuna. Pergunta pro Jeff Bezos. Ele vai responder para você empreendedorismo gera riqueza, gera fortuna. Pergunta pro Mark Zuckerberg. Tá? Todo mundo tá falando muito de Mark Zuckerberg. Pergunta para ele. Mark Zuckerberg, o que é que faz gerar riqueza e fortuna? Ele vai falar empreendedorismo. Tá? Pergunta pro Larry Wellison, ele vai responder para você que empreendedorismo gera fortuna. Pergunta pro Michael Bloomberg, ele vai responder para você que empreendedorismo gera fortuna. Pergunta pro Charles Koch, o que gera fortuna, o que gera riqueza. Ele vai te falar nada ligado a marketing multinível, nada ligado aí a estratégia linear, a binária e trinária. O que gera riqueza é empreendedorismo. Pergunta pro David Koch, que ele vai responder para você que empreendedorismo gera fortuna. Então, o que nós estamos aplicando no Brasil é o segredo. Eu não vou dizer para você que o segredo é a estratégia que o Bill Gates, que o Amancio Ortega, que o Warren Buffett, o Carlos Slim, que o Jeff Bezos, enfim, que todos os 10 bilionários do planeta, do ranking mundial, no qual a Forbes levantou, o qual eles têm como prática, que o que é empreender. Então, dentro da Rede Centave, o que nós fazemos é empreender. Aqui, existem os recebimentos, sabe os recebimentos que você fez na linha 1, 2, 3, 4, 15, 16, enfim, existe? Existe. Tudo que nós vamos empreender aqui no nosso processo de macroharmonização vai ser revertido no organograma, sabe? Toda a reentrada que você fez, todo o login que você fez, você vai receber por ele, vai receber. Só que não depende só dele. Aqui nós da Rede Centave rompemos uma barreira no Brasil. Nós rompemos a barreira de linear de recebimento. Nós não somos escravos de linhas e organogramas. Nós da Rede Centave, com muito orgulho e com muita emoção, vamos provar para você nessa noite, assim como nós provamos desde o dia 25 de janeiro de 2016, que com muita sensatez, tá, com muita estratégia econômica, com muita estratégia administrativa, com muita estratégia contábil, com muita estratégia baseada em marketing, comércio exterior, enfim, nós provamos para vocês. E vamos provar que nós rompemos os recebimentos lineares. Tá? Então, para você ter uma renda vitalícia hereditária, você fez pacote? Maravilha! Você vai receber mais ainda, só que não depende desse lado do organograma. Tá? Então, nessa noite, nós vamos entrar numa parte da pauta onde nós falaremos sobre o processo de macromonetização. Né? Daqui a pouquinho, eu sei que tem muita gente ansiosa, querendo saber do mercado, querendo saber do posto de gasolina que nós estamos adquirindo, querendo saber aí da empresa do ramo de higiene, né? Uma empresa fantástica. Aguenta aí. Tá? Nós já vamos conversar sobre isso, como é que vai ser a questão da administração, a gestão de controladoria, né? Como é que vai ser toda a gestão do processo, como é que vai ser aí a questão da administração, portal de transparência. Nós já vamos conversar sobre isso. Primeiro, quero que você compreenda o processo de macromonetização. Tá? É muito importante lembrar que tudo que nós estamos falando aqui não é o Israel que acha, não é o Israel que pensa, não é o que a diretoria acha que pensa, não. Toda a nossa estratégia tem base em uma ciência exata chamada economia, né, que é chamado de capitalismo social. Né, para quem acompanha as nossas conferências, nós sempre citamos, né? Porque hoje, se você vai estudar economia, você vai ouvir muito sobre a parte socióloga, a parte de sociologia, né? Enfim, e muitas vezes, até nas faculdades, nos cursos superiores, o que nós temos é uma doutrinação para a esquerda, é uma doutrinação para o socialismo, para o comunismo. Eu não vou me colocar, nesse momento, meu ponto político, não é para ir, como eu falei aqui, não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que acontece. Tá? Então, o empreendedorismo, o capitalismo social no Brasil é muito pouco falado, mas em países como o Canadá, até a estratégia macroeconômica do Canadá até a estratégia de macroeconomia do Canadá é conhecida mundialmente como Macro-Canadá. Né? Então, uma estratégia voltada para empreendedorismo baseado em capitalismo social, onde 70% das instituições do Canadá são fundadas como cooperativas, né? Que cooperativismo é o empreendedorismo baseado em capitalismo social. No Brasil, a estratégia de cooperativismo é um pouco diferente das estratégias de outros países, mas enfim, podemos agir sobre ela? Podemos. Podemos adquirir bens e patrimônios? Podemos. Temos a estratégia de cooperativismo, e nós também temos aí
um direito constitucional chamado a Lei da Livre Iniciativa e da Livre Iniciativa Privada. Então, nós temos embasamento legal, tá? Vamos conversar aqui, então, sobre o nosso processo de macromonetização, né? Mas só um pouquinho voltando aqui, quando eu falei que nós rompemos a barreira linear, tá aqui, se você duvida do que eu estou falando, eu quero que você pesquise a respeito sobre os grupos abertos do Brasil, né? Esses grupos abertos aí que usavam o organograma, você pode olhar aí que tem vários. Há um pouco atrás eu citei ali alguns sistemas de ajuda mútua que quebraram, que o charlatão encheu o bolso de dinheiro e enganou toda a rede. Aqui eu estou trazendo os grupos abertos, porque grupo aberto, economicamente, é impossível preenchê-lo, né? Então é antieconômico, o que é impossível de preencher é insustentável, né? É muito simples fazer um cálculo econômico. Se é impossível de preenchê-lo, se as linhas dobram infinitamente, ou seja, se elas vão dobrando infinitamente, é impossível preencher. Então, se é impossível preencher, é antieconômico, né? Seja o binário ou seja o trinário, os dois são antieconômicos. Aqui estão grupos abertos que utilizavam essa modalidade de organograma e faliram e vão continuar quebrando. O que surgir aí de grupo aberto vai quebrar e vai continuar quebrando. Tá? Isso a economia prova para vocês. Se a economia prova, é uma ciência exata que rege o planeta, então não tem o que argumentar. Contra fatos não é argumento. De um lado tá os charlatõezinhos de blá blá blá, blá blá blá, conversinha fiadinha, né? De outro lado tá a economia, uma ciência exata que rege o planeta dizendo é impossível preencher. Então pode vir de conversinha, pode multiplicar linha por linha, 2 reentradas, 4 reentradas, 8 reentradas, 10 reentradas, é impossível preencher. Isso é o que a economia diz. Então aparece uma instituição chamada Rede Sustentável Prime System, Fraternidade Empreendedora, que rompe essa barreira linear, que diz que para você receber não depende de linha, não depende de organograma. Para você receber, depende de você empreender junto conosco. Com base no quê? Com base no empreendedorismo baseado em capitalismo social. Lá do século XIX e do século XX. Né? Essa estratégia de capitalismo social, essa matéria chamada capitalismo social, ela vem para bater de frente com o capitalismo liberal do Thomas Hobbes. Né? Thomas Hobbes dizia que você deveria, no livro Homo Homini Lupus, né? Assim como do Cidadão, o Estado da Natureza e o Leviatã, ele dizia, mais precisamente nesse livro, que é O Homem é o Lobo do Homem, que é Homo Homini Lupus, ele dizia o seguinte, que o homem ele vai sempre estar engolido no outro homem, ou seja, para você ter uma pirâmide social no Brasil, para você ter um país continental, um país que é dono de toda a América Latina, você precisa explorar 60% da população. Né? Você arrecada 3 trilhões de imposto e você tem 11 milhões de desempregados. Né? Em Curitiba tem 1,7 milhões de habitantes. Então, nós temos aí 11 Curitibas desempregados em todo o Brasil. Né? Em São Paulo, que é a maior capital aí da América Latina, São Paulo capital, nós temos aí 25 milhões. Então, a metade de São Paulo, se você for olhar no Brasil, estou falando de habitantes, é como se a metade de São Paulo estivesse desempregada. Então, a estratégia de capitalismo social vem para bater de frente, não Thomas Hobbes, você está errado. Embora você seja matemático, economista, teórico político e filósofo, você está errado. Você está errado. Tá? Existe uma estratégia chamada capitalismo social, onde pode gerar renda para todos, onde um grupo de pessoas, não estou falando todos, um grupo de pessoas consegue reverter o quadro da pirâmide social no Brasil. E quem é que falou isso? Foi o Israel Lenick? Foi a Priscila Roque? Foi o Gleides Fabiano? Não. Nós já citamos em outras conferências, eu vou citar novamente. Para você que duvida, é só desligar um pouquinho a Globo e pesquisar sobre capitalismo social, né? Sobre Emily Durkheim, Stuart Mill, Kearney House, né? Século XX, James Samuel Coleman, a Jane Jacobs, o Fukuyama, o Bandeira, né? Enfim, e outros matemáticos, teóricos políticos, sociólogos e economistas, ok? Enfim, dá para nós trabalharmos em cima do capitalismo social? Dá, o Canadá já trabalha, né? E, inclusive, existe até, eu já comentei com algumas pessoas, existe um episódio dos Simpsons, né? Que é muito engraçado, porque tem um valor a você se tirar, embora eu não goste do desenho, eu achei muito engraçado a sátira que fizeram, tá? Porque foi uma sátira boa. Eles colocam o Homer indo para os Simpsons, desculpa, o Homer dos Simpsons indo para o Canadá, e ele chega lá e ele começa a receber dinheiro. Eles começam a tirar sarro da estratégia de distribuição de renda do Canadá. Então, se é possível fazer num país que é o Canadá, que é menor que o Brasil, aqui é possível fazer também. Tá? No Brasil, existem mais de 8... Vamos falar de municípios. Por que aqui nós temos 43.520 empreendedores? Né? Muitas pessoas perguntam. Tem uma métrica linear? Tem. Só que também é muito importante entender esse número aqui. Ó. Tá? É muito importante nós compreendermos esse número. Porque, por exemplo, no Brasil, existem 5.570 municípios. Né? Isso aqui é um dado que veio direto da FGV. Um participante nosso, que é formado em administração, está fazendo uma pós
Ele está fazendo um MBA na FGV. Ele trouxe esse dado para nós porque ele achou muito interessante. Tá? No Brasil, existem 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, 4.834 têm 43.500 habitantes. Sabe quando eu bato para você que eu falo que nós não somos uma fraternidade que trata de milhares de reais. Nós não somos uma fraternidade que trata de milhões de reais. Quando eu afirmo para você que nós somos uma fraternidade que trata de bilhões, é porque quando você fala de 43.520, você está falando do número de uma população de uma cidade brasileira. E o melhor, você está falando de 4.834 municípios. Ok, meus ilustres? Então é muito importante compreender isso. 43.520 fraternos empreendedores é o que nós trabalhamos aqui. Tá? E lembre-se, são fraternos empreendedores. Tá? São sócios empreendedores. Então não são sócios imediatistas, não são sócios perdedores, não são sócios, não são boiada. Né? São 43.520 empreendedores. Quer entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo? Vamos fazer pesquisa. Vamos fazer pesquisa metodológica. Vamos correr atrás do conteúdo. Tá? Vamos falar então do processo de macromonetização. É muito importante nós compreendermos que, como cooperativa, todos nós estaremos cooperando mensalmente, né, com o valor de R$10 para nós construirmos bens, patrimônios, empreendimentos, né, adquirirmos empreendimentos para que nós possamos aí ter uma renda vitalícia hereditária. Hoje as pessoas sonham em chegar no quinto nível, sonham em chegar no quinto nível. Só que como cooperativa, nós queremos que vocês recebam o quinto nível por mês. É possível fazer isso? É possível, empreendendo. Mas é muito importante você entender que de todos os estabelecimentos e todos os empreendimentos que nós vamos adquirir, é muito importante compreender que 50% vai voltar como reentrada. Então, por exemplo, em uma rede de mercado, faturou 10 milhões líquidos, né? 5 milhões voltam como reentradas. Então, aquela pessoa que fez pacote, aquela pessoa que tem mais logins, ela recebe mais ainda, né? E os outros 50%, os 50% volta diretamente como lucro líquido para sua conta. Tá? Aí a pessoa fala, eu tenho que fazer declaração de imposto de renda, é um recebimento. Tudo que você recebe, você tem que fazer declaração de imposto de renda, afinal de contas. Eu sonho em declarar milhões de reais aí como por imposto de renda. Porque se você não quer declarar, significa que você não quer ganhar. Significa que você não quer crescer. Porque quando você cresce, você tem que declarar. Então essa visão imediatista, essa visão de perdedor, de que, eu não quero declarar, você tem que declarar. Então quando os empreendimentos a médio e a longo prazo começarem aí a dar resultado, é muito importante entender que 50% volta como reentradas. 50% do faturamento volta como reentradas. Tá? 50% do faturamento líquido. E 50% volta ali como recebimento líquido para sua conta. Isso, nós falamos da estratégia do processo de macromonetização baseado no empreendedorismo de capital social. Ou seja, isso das contribuições de R$10 mensais. Né? Porque somos 43.520. Né? 43.520 vezes 10 dá um total de R$435.200. Né? Então, esse é o valor mínimo. Isso é mínimo. É muito importante você compreender que você não anda com o seu carro na reserva. Porque se você andar com o seu carro na reserva, tem o risco dele parar na rua e tem o risco de estourar a bomba de combustível. Né? Então, aqui da mesma forma, 435 mil é o mínimo. Mínimo. Nós estamos aí vendo empreendimentos de 18 milhões, vendo empreendimentos de 5 milhões, de 10 milhões, então isso é mínimo. Tá? Ok? Mas é muito importante compreender que além da estratégia do processo macroeconômico, processo de macromonetização, perdoe-me por trocar a palavra, macromonetização, tá? É muito importante compreender que existe um outro processo chamado holding familiar, né? Que nesse processo de holding familiar, aí você não vai cooperar apenas com R$10, não. Por exemplo, nós vamos abrir um empreendimento aí de 2.900.000, nós podemos abrir para um grupo de dentro da nossa fraternidade de 500 pessoas, né? Podemos abrir, sem problema algum, podemos abrir, não tem problema. Podemos abrir para um grupo aí de 1.000 pessoas, podemos abrir para um grupo de 10.000 pessoas, podemos, como podemos abrir para um grupo de 43.520 pessoas. Tá? Então, tudo depende de negócio, tudo depende de estratégia, tudo depende do conselho empreendedor, e tudo depende do que você realmente está disposto a investir. Então, aquela pessoa que quer empreender mais, sem dúvida alguma, ela vai receber mais. E aquela pessoa que quer empreender menos, vai receber da mesma forma. Vai receber nas reentradas, no login? Sim, porque tudo aqui volta para as reentradas, tudo aqui volta para o organograma. Só que é muito importante lembrar que aqui nós formamos um recebimento e aqui nós pensamos como os bilionários. Aqui nós estaremos formando uma aposentadoria sócio-complementar. Tá? Muito importante compreender que 20% do que gera da holding familiar
20%, porque nós estaremos atuando como holding familiar, 20% volta para o organograma, tá? Então, por exemplo, faturou líquido 10 milhões, né? 2 milhões voltam como reentradas. Porém, 80% volta como recebimento líquido para cada fraterno empreendedor, tá? Então, eu quero que você compreenda isso, que existe um processo de macromonetização, que ele é formado por 3 processos. O organograma, todos aqui adentraram no organograma. É impossível você participar tanto da estratégia econômica, tanto da holding familiar, sem estar no organograma. Para você participar de qualquer um desses pontos, você tem que estar no organograma. Tá, ok? Aqui nós não falamos de roda gigante. Aqui nós não ficamos falando de, faz 2 reentradas, faz 4 reentradas, faz 8 reentradas que preenche linha. Para com esse papinho besta, que isso aí é antieconômico. Aqui nós falamos de processo de macromonetização. Aqui nós baseamos em cálculo. Aqui nós conversamos sobre estatística, sobre desenvolvimento econômico, sobre economia social, sobre economia internacional, sobre econometria, sobre gestão de processo, sobre um processo de macromonetização, sobre um processo de macro e microeconomia. Tá? Então, aqui existe um processo econômico que você pode contar e que você pode ficar tranquilo que dá certo. Tá? Quem garante para nós que dará certo? Toda a estratégia econômica. Se você duvida do empreendedorismo hoje, infelizmente, como eu digo, se você duvida do que é o empreendedorismo no planeta, você é uma pessoa que não bate bem das ideias, né? Você é uma pessoa que, com todo perdão a palavra, eu digo que você pode pegar um banquinho e pode se enforcar, porque se você não acredita em empreendedorismo, você não está acreditando no que é a base da economia que movimenta o planeta. Porque se você conhece o mínimo de economia, você sabe que a população tem necessidades infinitas, né? E para suprir essas necessidades infinitas, aparecem instituições que vão prestar serviços e produtos. E esses produtos vão suprir aquelas necessidades. Mas sempre vai nascer novas necessidades. Então, o que é essas instituições que geram produtos e serviços para suprir aquelas necessidades? Isso é empreendedorismo. Então, eu afirmo para vocês, empreendedorismo é a base da economia. Tá? Então, se você não acredita em empreendedorismo, infelizmente, você é uma pessoa que não bate muito bem das ideias, e eu sugiro que você comece a estudar um pouquinho mais, né? Pega lá os livros do Emile Durkheim, começa pelo Suicídio, que é o livro dele, chamado O Suicídio, o nome do livro, tá? Para você matar as ideias ruins e começar a pensar pro progresso, e começa a ler. Depois vai para Jane Jacobs, Fukuyama, Stuart Mill, Carnegie House, enfim. Vamos estudar sobre capitalismo social, né? Vamos estudar um pouquinho sobre ciências contábeis e vamos crescer, vamos pensar como os grandes. Tá bom, meus ilustres? Então, assim, esse processo é muito bonito, é um processo fantástico. Mas é preciso que nós compreenda que todo esse processo ele vai reverter lá no organograma. Tá? Em nenhum momento aqui alguém vai abandonar o organograma. Não, aqui ninguém abandona o organograma. Em nenhum momento aqui nós abandonamos o empreendedorismo. Em nenhum momento aqui nós abandonamos a holding familiar. Tudo que gera na estratégia de econômica empreendedora, ou seja, da estratégia de R$10 para adquirir bens e patrimônios, tudo que é gerado através disso, reverte lá para o organograma. Né? Reverte lá para o binário. Para as pessoas que não compreendem o que é binário e organograma, reverte para o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Ou seja, são recebimentos milionários, e eu vou dizer bilionários, que farão com que haja mais recebimentos. E outra, tudo que acontece na holding familiar também, automaticamente é revertido lá para o organograma. E é revertido para o seu bolso também. É revertido de uma forma, de uma renda vitalícia e multiracional. Isso aqui não é roda gigante. Isso aqui é processo de macromonetização. Quem gosta de roda gigante, eu sugiro que abra um parque de diversões. Né? Ou vá num parque de diversões. Aqui nós falamos sobre economia. Ok, meus ilustres? Para nós falarmos um pouquinho sobre essa estratégia, eu quero deixar muito claro, tá, que tudo aqui é feito com muita clareza, com muita transparência, e nós precisamos de 3 coisas para que tudo isso dê certo. Nós sabemos que para uma estratégia empreendedora dar certo, nós precisamos de estoque, gestão, e precisamos também de fluxo de caixa e capital de giro. Sem dúvida, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que se aprende num curso do Sebrae sobre empreendedorismo. Isso é o mínimo. Porém, dentro do nosso processo de macromonetização, nós precisamos também compreender que necessita de um conselho empreendedor, necessita de um portal de transparência para cada empreendimento e necessita de uma gestão de controladoria. Por que necessita disso? Para evitar que o dinheiro seja aplicado em algo errado, para evitar que o dinheiro seja aplicado em algo insustentável, para evitar que o dinheiro seja desviado, para evitar que se instale um processo corrupto. Então, com base nisso, eu quero falar primeiramente sobre o Conselho Empreendedor. Você que quer participar do Conselho Empreendedor, você que é economista, você que é administrador, você que é contador, né? Você que é contador, você que é profissional de marketing, envia um e-mail para nós. Na verdade, hoje você não precisa enviar e-mail. Dentro do teu escritório virtual, existe lá uma aba chamada Fale Conosco.
Envia seu currículo para nós. Você tem um excelente negócio aí que renda, que traga uma renda líquida de 20% ou 10% ou 30% líquido, nós trabalhamos acima de 10%. Menos que 10% nós não trabalhamos. Não adianta vir com 3%, 1% que nós não vamos acatar. Tá? Aqui é acima de 10%. Existe no Brasil, sem dúvida, existem empreendimentos no Brasil que estão rendendo 17%, 18%, 20% líquido na crise, em momento de crise. É só você trabalhar em necessidade básica, né? É só você estudar o mínimo sobre Maslow, né? E trabalhar em cima da hierarquia das necessidades. Você vai entender que necessidade básica, independente de crise ou sem crise, ela tem que ser suprida. E para suprir, você precisa de uma empresa, você precisa de uma instituição, você precisa do empreendedorismo. Ok? Compreenda a nossa visão da fraternidade empreendedora. Então, você que quer fazer parte do nosso conselho empreendedor, envia lá o seu currículo. Você que é administrador, você que é economista, você que é contador, né, você que é profissional de marketing, envia o currículo para nós, tá? Agora, vamos falar de 2 pontos muito importantes que deveria existir no Brasil. E não existe. Primeiro, o portal de transparência. Para cada empreendimento, seja ele no formato de holding, ou seja ele no formato de estratégia econômica empreendedora de capitalismo social, vai existir um portal de transparência. Tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós adquirimos é uma auditoria. Auditoria forte no setor de compras, auditoria forte no setor financeiro, no setor administrativo, né, para evitar desvio, para tirar aqueles que estão sendo corruptos com a empresa, porque às vezes a empresa não está faturando mais, é porque em algum momento alguém está desviando. Né? Então será feito um portal de transparência. Tudo que entrar como capital de giro, tudo que for direcionado a fluxo de caixa, os sócios e empreendedores terão acesso. Tá? Aguenta aí que tem mais coisa boa ainda. Então, você que vai entrar numa holding, vai colocar, por exemplo, 5 mil no negócio, ó, precisamos de 500 pessoas com 5 mil. Maravilha, você vai ter acesso total a esse portal de transparência. Aqui, nenhum dinheiro vai ser desviado. Desde o momento que é feito a entrada, até o momento em que é feito um processo de fluxo de caixa, né, no momento de faturamento, né, de recebimento bruto e líquido, faturamento bruto e líquido, enfim, todos esses processos, haverá uma gestão. Então, haverá uma gestão de processo no qual será feito um portal de transparência em cada empreendimento, ok? Isso é para proteger a quem? Para proteger a fraternidade, para proteger a nossa cooperativa, para proteger você, que vai colocar o seu dinheiro nos empreendimentos, tá? Além disso, existe uma gestão de controladoria, né? E na gestão de... O que é essa gestão de controladoria? A gestão de controladoria fará uma auditoria em todos os processos das empresas, dos empreendimentos que nós iremos adquirir, tá? Então, haverá uma gestão de controladoria em cada empreendimento, com o foco de proteger os investidores. É aí que nós vamos pegar aqueles compradores que gostam de ganhar um por fora, né? É aí que nós vamos pegar aqueles compradores que gostam de desviar valores, né? É aí que nós vamos pegar aqueles vendedores que gostam de ganhar um por fora, é aí que nós vamos pegar os administradores corruptos, é aí que nós faremos uma limpeza, né? Então, haverá uma gestão de controladoria em todos os empreendimentos, tanto na holding familiar, tanto nos empreendimentos da cooperativa. Ok, meus ilustres? Então é muito importante compreender isso, que em nenhum momento você ficará no escuro, desde o momento da entrada até o momento de todos os outros processos seguintes. Ok? Mais uma coisa que eu quero posicionar aqui, vamos voltar aqui, que isso aqui é bonito de nós deixarmos todos nós fraternos empreendedores sabendo. Todos têm que conhecer esse processo aqui. Tá? É muito importante compreendermos que em todo empreendimento existe risco, né? Afinal de contas, nós vivemos em um mundo que existe uma grande volatilidade, né? Mas, para isso, algumas pessoas perguntam, Israel, quem é que vai administrar esses empreendimentos? Primeiramente, tudo ficará em nome da nossa cooperativa, né? A nossa cooperativa é que serão os proprietários. Segundo, é muito importante compreender que, por exemplo, quando você compra ações da Bolsa de Valores, por exemplo, ações da Petrobras, em nenhum momento você vai chegar na Petrobras e falar, é o seguinte, eu quero mandar o cidadão embora e eu quero tomar o lugar dele. Até porque os funcionários da Petrobras são funcionários públicos. Mas, enfim, se você compra ações de uma empresa privada, né, como o caso do Grupo Globex, enfim, outros milhares de grupos aqui na Bovespa, quando você compra uma ação, em nenhum momento você vai chegar e falando, ó, a partir de hoje eu comando, a partir de hoje eu e meus 500 amigos nós comandamos. Não. A administração é feita por profissionais de gabarito, tá? Mas o mais importante compreender é que você terá acesso a tudo o que está acontecendo com o portal de transparência e com o processo de gestão de controladoria.
ok? Caso você esteja desempregado e você mora na mesma cidade onde nós vamos adquirir um empreendimento, nós podemos, aí sim, podemos dar uma vaga de emprego para você, sem dúvida alguma. Podemos gerar emprego, né? Podemos dar prioridade, sem dúvida alguma. Tá? Mas será feito, quem vai, digamos, tocar o negócio, quem vai administrar, são pessoas que possuem gabarito para isso. Tá? E para nós evitar que essas pessoas façam algum desvio, em todo momento nós estaremos de olho. Em todo momento, em momento online nós estaremos fazendo aí uma gestão de transparência e de controladoria. Ok? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Afinal de contas, eu vou entrar em toda holding familiar em todo empreendimento. Porque, afinal de contas, eu acredito em empreendedorismo. Ok? Mais importante ainda compreender. Como nós vivemos em um mundo que existe uma grande volatilidade, né? Primeiramente, nós estaremos agindo em necessidade básica, né? Para quem estudou o mínimo sobre Maslow, né? Sobre a hierarquia das necessidades, você sabe que existe um processo, um organograma, né? Que o Maslow fez, onde existe uma base, né? Existe necessidade primária, secundárias, enfim. Até você chegar na autossatisfação, na autorrealização. E como é que nós estaremos agindo? Primeiramente, nas necessidades básicas. Mas nós só iremos adquirir empreendimentos que agora na crise estejam rendendo 10%, 15%, 20%. Só o que está dando resultado. Nós não vamos adquirir empresas que estão dando prejuízo na crise aqui. Porque sem crise é muito fácil dar resultado, né? Eu quero ver dar resultado na crise. Nós estaremos adquirindo apenas empresas que apresentem resultado líquido acima de 10%. Então, se você é um corretor e quer apresentar alguma coisa para nós, apresenta, mas cuidado com o que você vai apresentar. Porque nós teremos um conselho empreendedor, formado por administradores, economistas, né? Formado por contadores, onde nós só faremos adesão se for comprovado um resultado líquido. E é muito importante compreender que, sem dúvida alguma, haverá caixa. Isso é o mínimo, poxa, de empreendedorismo. Mas, em cada empreendimento, por exemplo, vamos adquirir um empreendimento de 5 milhões, nós não vamos entrar com 5 milhões. Nós adentramos essa negociação com 10 milhões. Por quê? 5 milhões tem que ficar em caixa para proteger esse caso. Precisa expandir o mercado. Caso haja algum prejuízo dos 10 milhões, nós fazemos uma busca, né, fazemos aí uma inserção no valor de 10 milhões para suprir aquele prejuízo e para evitar que haja aquele prejuízo. Né? Então, nós sempre entraremos com 20, digamos assim, com o dobro do capital. Por quê? Porque isso aí é para proteger. Por exemplo, adquirimos uma empresa aí de 2 milhões e meio, né? Aí você adquire, tudo bem, dá um lucro no mês, 2 meses depois começa a dar prejuízo. E aí? Nós vamos dividir esse lucro entre as pessoas? Pode ser que fique pesado. Né? Então, o que nós vamos fazer? Em vez de nós contarmos com a sorte, né? É lógico que em nenhum momento vamos contar com a sorte, mas para você não ficar pensando que está contando com a sorte, nós entramos com o dobro do capital para proteger. Mais importante ainda, só iremos adquirir empreendimentos que estejam rendendo aí acima de 10% na crise. Né? E mais importante ainda, todo empreendimento vai ser aprovado pelo Conselho Empreendedor, que é formado por administradores, economistas, né, contadores e profissionais de marketing. Então, em todo empreendimento vai ser feito de uma forma sólida e objetiva. Tá? De uma forma onde vai evitar que haja prejuízo. Mas caso venha ocorrer algum prejuízo, nós temos um fundo de caixa, o qual é o dobro do capital. Ok, meus ilustres? Então, tamo junto. Olha, essa estratégia da Rede Centauro é fantástica. Eu tenho recebido ligações de administradores e contadores, de matemáticos, tá? Pessoas formadas em cálculo, aí que são matemáticos e têm pós em cálculo, né? Tenho recebido mensagens aí de grandes empreendedores, querendo inclusive adentrar a nossa fraternidade. E o engraçado é que essa semana eu recebi uma contadora falou para nós que se ela não acreditar no processo de macromonetização da Rede Sustentável, ela vai ter que rasgar o certificado dela. Porque esse processo de macromonetização, ele é o diferencial no Brasil e ele é único no Brasil. Então, nós fizemos contas aí em todas as conferências onde eu provei para vocês. Tá? Se você não assistiu, por gentileza, não vou ficar falando 2 horas aqui novamente sobre as conferências antigas, mas ó, assista lá, eu provei para vocês que um grupo de pessoas com R$500, um grupo de pessoas com R$100, um grupo de pessoas que ganham R$800 em 5 anos, aplicando a nossa estratégia de empreendedorismo baseado em capitalismo social, de holding familiar, ou seja, aplicando o nosso processo de macromonetização, essas 500 pessoas em 3 a 4, 5 anos começam a ter uma renda de 5 a 6 mil reais por mês. Eu provei isso para vocês em outras conferências. Provo novamente, não tem dúvida alguma. Tá bom? O que eu quero trazer para vocês, tá, para nós finalizarmos de uma forma bem positiva, é que o que nós estamos oferecendo para o Brasil é único. Como eu falei,
no dia 3/10, o Brasil ia ser dividido entre antes da rede sustentável e depois da rede sustentável. Porque um processo de macromonetização como esse é único. O que você ouve falar aí no Brasil é só vem aqui, compra um kit e saia vendendo o produto. O que você ouve falar hoje é vem aqui que você vai entrar, vai doar e vai cair 100 mil na tua conta amanhã. Né? Você vai fazer reentrada e aquela conversinha fiada que dá nojo. Aquela conversinha fiada que os economistas condenam. Aí aparece no Brasil uma organização que vai contra tudo que é pregado no Brasil. Tudo que é apresentado no Brasil, onde fala, olha, se vocês estão focando em 5%, existe 95% de empreendedorismo que nós temos que abraçar. Né? Um projeto, uma organização, porque hoje nós não somos um projeto, nós somos uma organização, né? Que tem base em Bill Gates, em Amancio Ortega, em Warren Buffett, né? Que tem base em capitalismo social, né? Em Emily Durkheim, Stuart Mill, em Kearney House, tem base em ciência econômica, não é o que Israel acha, o que Israel pensa, o que Israel deixa de pensar, isso não interessa. O que eu penso, o que eu deixo de pensar, não interessa, porque eu sou muito pequeno. O que interessa é o que nós podemos provar, que é ciência econômica. Então, essa oportunidade que nós estamos dando para o Brasil, para os nossos 43.520 fraternos empreendedores, é única. Vocês que estão aqui, vocês são bilionários. Nós bateremos 1 bilhão antes dos 2 anos. Eu quero saber quem é que está comigo aí. Quem é que vai bater 1 bilhão antes dos 2 anos? Porque, assim, estratégia nós temos. Né? Capital de giro, fluxo de caixa nós teremos também. Né? Afinal de contas, nós fizemos um cálculo mínimo de 2,5 milhões, nós já estamos em 5 milhões. Né? Nós tínhamos um cálculo mínimo ali de 30 mil reentradas, foi feito 200 mil reentradas. Então nós estaríamos agindo com foco de bilionários. E como é que os bilionários pensam? Empreender. Pensa em cálculo, pensa em estatística, pensa em desenvolvimento econômico, pensa em economia social, pensa em economia internacional, pensa também. Pensa em processo macro e microeconômico, pensa. Só que mais importante que isso, pensa em empreender. Porque tudo isso resume assim, tenha um excelente empreendimento e tenha resultados excelentes. Se você duvida disso, eu apresento para você o Flávio Augusto, apresento para você o David Pontes, apresento para você o Warren Buffett, apresento para você o Bill Gates, apresento para você o Mark Zuckerberg, o Carlos Slim, o Amancio Ortega, apresento para você o Michael Bloomberg, apresento para você quem você quiser do Brasil do empreendedor. Pergunte para eles como é do Brasil e do mundo, como é que faz para vencer na vida. Eles vão te responder, empreenda que você vê. Então, empreender é vencer. Empreendimento gera fortuna. O que falar restante disso é conversinha fiada, tá? O que vim apresentar para você fora disso é conversinha fiada. Então, a Rede Sustentável é a primeira fraternidade empreendedora que vem trazendo estratégia econômica ao Brasil. Chega de marketing multinível. Chega com isso. Continue com multinível, mas fale em economia multinível. Esqueça o marketing. Fale em economia multinível. Economia gera empreendimento, que é a base do planeta. O planeta é regido por ciência econômica, né? Mas o que é a base da ciência econômica? Necessidade da população e suprir necessidade. Ou seja, empreender é a base da economia. E isso você só vê dentro da Rede Sustentável. Quem apresentou isso para o Brasil foi a Rede Sustentável. Ok? Fico muito feliz, muito grato aí por todos que estão presentes. Ok, meus ilustres? Estamos juntos. Já estamos aí há aproximadamente 1h05 conversando com os nossos fraternos empreendedores. Ok? Agora vamos lá um pouquinho no chat, né? Mas antes de ir pro chat, quase que eu ia me esquecendo. Você vê como que nós somos, né? E isso não posso esquecer. Ilustríssimos. Apareceu um negócio para nós, apareceu uma oportunidade de adesão, tá? Um empreendimento no ramo de higiene. Okay? Valor do empreendimento, R$2.900.000, tá? Conversa vai, conversa vem, quanto é que está rendendo, tá? R$2.900.000 já com o dobro do capital aí com fundo de reserva. Tá? Conversa vai, conversa vem, né? Quanto é que está rendendo líquido? Há quanto tempo existe a empresa? 17 anos, no ramo de higiene, tá? Tem 2 meses de propaganda grátis na televisão aí, tá? Ou seja, atende 98% de uma cidade grande do estado de São Paulo e atende o público, as regiões, digamos, metropolitanas. Porém, tem muito mercado para nós aí estarmos adquirindo. Tá? Quanto que está rendendo líquido? 17% líquido. Mês. 17% líquido mês. Então, essa é uma oportunidade única para a rede sustentável. Então, como eu falei, não depende de organograma. Né? A pessoa vem e fala, Israel, organograma. Amigo, vamos parar de focar em linha e organograma. Nós, da Rede Sustentável, nós não somos escravos de linhas e organogramas. Nós rompemos a barreira linear de recebimentos. Nós
Rede sustentável para amicícia e fraternidade empreendedora. Rompemos uma barreira no Brasil, que é a barreira linear, que é a barreira do organograma. Mais uma vez, nós não somos escravos de linhas de organograma. Se você quer ser escravo de linha de organograma, amigão, vai para a DEA, tá? Vai lá para Make Money Brasil, para Money Brasil, vai para onde você quiser. Quer ser escravinho de linha e conversinha fiada, vai para lá. Tá? Você vai ver, o site vai sair do ar. Eu não dou um ano, porque vai sair do ar, porque existe o Código Civil 538.541, existe, que diz que você pode doar. Mas qual é o compromisso que eles têm com vocês? No que eles estão protegendo vocês? Em nenhum momento. Em nenhum momento existe um código, um artigo que diz, proibido tirar do ar, porque senão vocês vão responder legalmente por aquelas pessoas que colocaram dinheiro. Em nenhum momento eles falaram isso para vocês. Em nenhum momento eles vão mostrar isso para vocês. Qualquer um. Vai para, se você não acredita em estratégia econômica, vai para lá. Tá? Agora se você quer falar de linha, de reentrada, conversinha com eles lá, tá? Aqui é conversa de empreendimento, de processo de macromonetização. Se você gosta de política assistencialista, vai para lá, que lá você vai ouvir tudo o que você quer. O único lugar que você muitas vezes vai ouvir o que você não quer, porque a gente fala de economia e de empreendimentos, é aqui na Rede Sustentável. Tá? Então esse empreendimento que nós estamos para adquirir aí, tem muito potencial para cima e está rendendo na crise 17% líquido. Caso você queira fazer parte desse empreendimento, envie e-mail para nós, diretoria.rsps@gmail.com. É obrigatório participar? Não. Só se você gostar de dinheiro e você quiser ganhar mais, você participa. Envia para lá o seu nome, seu login, quanto é que você quer administrar. Quanto é que você quer contribuir para nós adquirir esse empreendimento. Ok, meus ilustres? 17% líquido na crise, atendendo 98% de uma cidade. Né? E ainda com cidades ao redor para a gente expandir, né? Tem muito potencial, ok? Marca registrada, conceituada, 17 anos de história, isso é um excelente empreendimento. Caso você queira participar, manda um e-mail para nós lá. Eu quero ver e-mail só de empreendedor. Por gentileza, mande só e-mails relacionados a isso. Nada de recuperar senha, nada de, eu não entendi, não. É só o quanto você quer empreender. Se você não entendeu, assista a conferência do início ao fim, que você só tem a ganhar. Você vai compreender. Eu trouxe de uma forma clara e objetiva. Ok, meus ilustres? Então, assim, nós não dependemos de linha. Existem os recebimentos lineares? Existem. Quem fez pacote vai ganhar mais? Vai ganhar muito mais. Quem tem mais logins vai ganhar muito mais. Quem tem mais logins bem posicionados vai ganhar muito mais. Mas quem entrou na linha 16 vai ganhar? Vai ganhar, porque não depende de linha. Porque nós temos empreendimentos também. Vai receber as 440? Vai. Vai receber as 800? Vai. Vai receber as 16.400? Vai receber. Vai receber as 32 de 3.200? Vai receber. Só que nós vamos trabalhar para em 10 anos todos aqui recebam os 100 mil, não seja uma vez na vida e nunca mais, não. Vamos trabalhar para trimestralmente você receber os 100 mil. É possível fazer isso? É possível. Como que é possível? Tá aqui, ó. Processo de macromonetização. Empreendedorismo baseado em capitalismo social, holding familiar e o organograma binário contínuo. Ok, meus ilustres? Para nós falarmos de sustentabilidade, como esse povo gosta de falar, né? Que nós temos um projetinho sustentável. Sustentável por quê? Tem estratégia social? Tem estratégia econômica? Tem estratégia ambiental? Não tem. Então não existe sustentabilidade se não tiver esses valores. Dentro da rede sustentável existe? Existe. Ok? Aqui eu provo para você que existe. Esses 3 parâmetros, econômico, social e ambiental. Temos projetos futuros aí para agir na área, para proteger, enfim, a questão do meio ambiente. Tá? Então, primeiramente, econômico e social. Depois a gente vai falar de ambiental. Primeiramente, todos vamos se monetizar. Depois nós vamos falar de ambiental. Ok, meus ilustres? Estamos juntos e fica tranquilo. Essa semana, finalizaremos aí o CNPJ. Ok? Só dependemos agora do retorno da junta comercial aí de São Paulo. Ok? Vamos lá, então, responder as dúvidas dos nossos fraternos empreendedores. Vamos lá. Estou indo agora, nesse momento, para o nosso chat, né? Muito obrigado à nossa ilustríssima vice-diretora. Mais uma vez aí quero afirmar que essa semana nós tivemos uma promoção aí, uma pessoa que vem nos ajudando muito, tá? Thaís Macaré, que foi promovida vice-diretora da rede, uma pessoa formada em administração, tá? Conceituada aí nas grandes empresas do estado de São Paulo. Thaís Macaré, que faz parte agora da vice-diretoria. Você que quer seguir carreira dentro da nossa fraternidade empreendedora, você que quer mostrar o teu valor, você que tem conhecimento, às vezes você não tem gabarito, muitas vezes você tem pouco estudo, mas tem muita vontade de ajudar, muita vontade de fazer parte, entre em contato conosco lá pelo Trabalhe Conosco e manda para nós o currículo. Vamos trabalhar junto, tá? Eu quero empreendedores, mas venha com boa vontade, tá? Venha com vontade de trabalhar,
porque afinal de contas, aqui é uma fraternidade empreendedora. Venha com vontade para nós realizarmos aí o melhor para os nossos 43.520 fraternos empreendedores. Ok? Então vamos lá para o plantão de dúvidas, né? Vamos lá tirar as dúvidas dos nossos fraternos empreendedores, afinal de contas, só eu falando não adianta, né? Ok? Vamos lá pro... Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui, né? Estou muito feliz, quero agradecer mais uma vez o nosso auditor Marquinhos. Marquinhos, muito obrigado por me ensinar a utilizar o Google. Afinal de contas, eu entendo mais de livros do que... Como pode ser para vocês? Eu entendo mais de livros do que tecnologia. Mas o Marquinhos veio com muita paciência e nos ajudou aí. Tamo junto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa falou assim, a parte... Isso é muito importante. Gostei da dúvida, meu ilustre. Gostei muito da dúvida, né? A parte dos... A questão ali. A parte dos dados bancários não pode ficar... Nós temos que alterar, não. Nós contratamos uma empresa de segurança que está nos ajudando a conseguir uma certificação para proteger vocês, para proteger os nossos 43.520 empreendedores, né? E essa empresa, ela notou que existia um ponto vulnerável. E para nós suprimir esse ponto vulnerável, todos mudaram as senhas e hoje ninguém pode alterar os dados bancários. Por que você quer alterar os dados bancários? Caso você queira alterar, envie e-mail para nós. Não fale conosco. No contato primecity@gmail.com. Aí nós alteramos o dado para você. Isso é para te proteger. Isso não é para te prejudicar. Ok? Então, se for determinado por alguém que tem gabarito para isso, vai ser feito dessa forma. Porque é para protegê-los e não para prejudicá-los. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos lá, conversar com... Qual o e-mail para enviar o currículo, né? Então, hoje você não precisa mais de e-mail. Entra no seu back-office, na opção Trabalhe Conosco. Tá ok? Algumas pessoas estão perguntando sobre o banco. Nós estamos abrindo o nosso banco, nós teremos o nosso banco único da rede, um banco único no Brasil, né? Mas esse processo está dentro do Banco Central do Brasil. E o Banco Central, ele é muito rígido, e o Banco Central, ele é muito efetivo. Ele é rígido e efetivo e preciso. Sendo assim, nós precisamos aí aguardar o retorno dele. Fiquem tranquilos, que logo estará pronto. Tá? Uma pessoa falou, ninguém responde mais e-mails. Pelo contrário, meu amigo Luiz Carlos. Pelo contrário. Os e-mails estão sendo respondidos de uma forma profissional. Todos os e-mails estão sendo respondidos. Não envie mais do que um e-mail. Tá? Mais uma coisa, atenção aos e-mails que vocês cadastraram. Né? Atenção aí aos e-mails que vocês cadastraram, porque nós estamos enviando as cobranças de upgrade de reentrada por e-mail. Nosso meio de comunicação oficial não é WhatsApp, ok? Uma pessoa perguntou, é o seguinte, sobre linha 19, modulação, né? Vamos fazer um cálculo comigo aqui, meus ilustres? Olha só, todo mundo sabe que antes de aparecer o nosso ilustre, um momentinho por gentileza aí, tá? Vou tomar um copo de água. Então, assim, tomar um copo de água que minha garganta tá ruim. Vamos falar sobre a estratégia de modulação da linha 19 e por que não vai duplicar mais além da linha 19. Vamos conversar sobre isso. Isso tem que ser falado. Afinal de contas, eu falei que nós não somos escravos de linhas. Que nós não dependemos de linhas. Que nós não dependemos de preenchimento linear para gerar recebimentos. Ok? Eu estou falando sobre modulação. Para nós analisarmos esse parâmetro, a rede sustentável vem quebrar um tabu aí, que depende de linhas para você receber. Não depende de linhas. Depende de ter capital de giro. E como é que faz para ter capital de giro e fluxo de caixa? Como é que faz para ter dinheiro? Vamos falar de uma forma mais simples, Como é que faz para ter dinheiro? Para ter capital de giro? Para que haja mais fluxo de caixa, É empreendendo. Então é muito importante compreendermos que da linha 1 a 16 teve os cadastros. Linha 17, 18 e 19 vão ter reentradas. A partir da linha 19 não vai duplicar mais. Por que não vai duplicar? Eu quero só trazer um parâmetro antes de eu explicar o porquê que não vai duplicar. É que assim,
Se nós formos analisar uma história geográfica da Terra, né, nós entendemos que antes do Galileu Galilei, muitas pessoas afirmavam que a Terra era quadrada, né? Aí o Galileu Galilei veio e falou, não, a Terra não é quadrada, ela é redonda. Então é isso que eu quero mostrar para vocês também. Nós não precisamos de linhas infinitas para apresentar recebimentos. Nós não precisamos de linhas infinitas para apresentar recebimentos. Isso eu provo para vocês. Ok? Eu estou falando sobre modulação. Amigos, por gentileza, não escrevam mais modulação. Estou falando sobre modulação. Ok? Marcos Henrique, Osvânio, ok? Wesley, entenderam? Modulação, modulação, modulação. Estou falando sobre modulação. Mais alguém vai escrever modulação? Eu espero que não, né? Então vamos aguardar que eu estou falando, tá bom? Modulação. O único lugar que você vai ouvir uma expressão, né, sobre isso, aqui, é uma expressão dessa forma aqui, tá? Ok, vamos lá. Modulação. Então, da mesma forma que o Galileu Galilei disse que a Terra era oval, redonda, enfim, que ela tinha o formato de um globo, enfim, nós também viemos dizer que não precisa aí de... Nós não precisamos, queridos, ilustríssimos fraternos, empreendedores, nós não precisamos de linhas infinitas, porque se nós temos linhas infinitas, se nós temos linhas que duplicam, nós somos insustentáveis. Você pode ter 200 milhões de pessoas. Você pode ter 200 milhões de pessoas que na outra linha vai duplicar, depois vai quadruplicar, e depois vai duplicar, ou seja, é insustentável. Você pode ter todo o planeta, você pode ter todo o planeta Terra dentro do organograma. Você pode ter. Se você tiver linhas infinitas, é insustentável. Porque as linhas dobram. Porque as linhas tornam infinito. Então, o primeiro mal que nós viemos cortar é provar que nós não somos. Que nós não somos escravos de linhas. Como faremos isso? Primeiramente, a partir da linha 19 não vai duplicar. Por que é que não vai duplicar? Porque nós estaremos fazendo algo diferente. Primeiramente, da linha 1 à linha 16, existem os logins principais. Da linha 16, da linha 17, 18, 19, existem logins que são apenas reentradas. Nós estaremos valorizando os logins principais, ou seja, os participantes principais, como o grupo de consórcio faz, e a partir da linha 19, toda reentrada que você fizer vai receber? Vai receber também. Só que não de uma forma rápida, de uma forma que você acha que você colocou, amanhã tem 40, 100 mil, 200 mil, 1 milhão na tua conta. Não. Tá? Então, assim, a partir da linha 19, as linhas continuarão igual. Haverá uma nova métrica. Tá? Quem tem que receber, por causa da linha 20, 21, vai receber normalmente. Só que as linhas não vão duplicar. Tá? As linhas crescerão do mesmo tamanho, porque nós estamos valorizando os participantes principais. É muito simples. Faz um cálculo comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz o organograma binário aí. Tá? E vai multiplicando por 2. Você entende que em cima nós temos o número 1, né? Embaixo nós temos o 2 e o 3, né? Mas e se nós cortássemos, em vez de fazer 1, 2, 3, fizéssemos 2, 3, 4, né? Aí 5, 6, 7, 8. Aí depois disso, o 2 não está mais em cima, aí é o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, o 9. Quando nós falamos isso, é tudo bonitinho, é tudo perfeito, mas o que nós precisamos, meus ilustres, mais importante do que a estratégia de modulação é capital de giro. E como é que nós faremos o capital de giro? Através do empreendedorismo. Por isso que quando eu mostro esse slide para você aqui, tem pessoas que ficam maravilhadas, como é a questão das pessoas que são mais, digamos assim, mais instruídas, porque elas conseguem compreender o processo de macromonetização. É porque se volta para o organograma, não depende das reentradas. Né? Se volta para o organograma, você consegue ter uma valorização de participante. Eu estou fazendo aqui uma questão de 1, 2 e 3. Mas e quando a gente fala de uma linha inteira que sai do nível 3 para ir para o nível 4? Né? E quando eu falo de uma linha inteira que sai do nível 2 para ir para o nível 1? Ou seja, nós valorizamos participantes principais e desvalorizamos reentradas. É aí que está o segredo do organograma. É possível não travar? É possível, mas não seguindo a métrica de linhas infinitas. É possível seguindo
a métrica de linhas que crescem iguais e valorização de participantes e eliminação de linhas abaixo. Ok? Então, é com base nisso que nós estaremos aí, ok? Pessoal, assim que nós tivermos com o CNPJ da cooperativa pronto, outras pessoas estão perguntando. Assim que nós... pessoal, por gentileza, vamos fazer a perguntinha mais difícil, mas tudo bem, vamos lá. Uma pessoa perguntando, Israel, vai ficar no Bake-Off disponível os empreendimentos? Assim que o site da cooperativa, assim que o CNPJ estiver pronto na cooperativa, o site da cooperativa ficará disponível, tudo ficará disponível. Tudo ficará disponível quando o CNPJ estiver pronto, que no máximo uma semana. Ok? Aí não vai mais ser Prime System, esqueça isso. Cooper Prime. Ok, meus ilustres? Vamos lá. Aí a pessoa pergunta, eu falei 10 minutos sobre o portal de transparência, onde tudo estará documentado, tudo passará lá para uma auditoria, passará pelo conselho, tudo estará muito administrado. Fique tranquilo quanto a isso. Gestão de controladoria e portal de transparência nós vamos ter. Tá bom? Ok, meus ilustres? Então, assim, é muito bom conversar com vocês mais uma vez. Tá bom? É muito bom. E assim, ó. Algumas pessoas perguntam, Israel, a cooperativa tem espaço físico? É impossível você abrir uma cooperativa, pelo que você entende, é impossível você abrir uma cooperativa sem estatuto e sem sede. Nenhuma associação comercial vai permitir abertura sem sede. Então, esse é o mínimo que nós vamos aí fornecer para vocês. Tá ok? Uma pessoa perguntou, cooperativa é diferente de holding familiar? Holding familiar é um processo contábil, cooperativa é outro processo contábil, digamos assim. São 2 modelos de organizações, mas nós teremos todos aqui, tá bom? Meus ilustres, eu quero saber aí, quem é que está pensando a longo prazo, tá? As perguntas vão encerrar. Eu quero saber nesse momento quem é que está pensando a longo prazo. Quem é que está pensando a longo prazo? Quem é que é empreendedor? Quem é que quer nos ajudar aí a chegar em 1 bilhão aí, tá? Quero perguntar. Eu quero saber se tem pessoas aí que tem pessoas aí que realmente vão querer empreender, tá? Ok? Quero saber se tem pessoas aí que gostam da estratégia macroeconômica, tá? Quero saber aí se tem pessoas que estão motivadas. Quero saber se tem pessoas aí que realmente estão dispostas a empreender, tá? Porque, ó, se você quiser falar de linha, de cálculo de linha, amigo, vai lá para DEA, vai lá para o DOA Brasil, vai lá para o DOA 50, vai lá para Infinity Line, vai para onde quiser, não fica aqui. Aqui é para empreendedor. Empreendedor. Eu quero saber se eu tenho empreendedor nessa noite. O interessante é que dos 1.415 que nós estamos nos ouvindo agora, ó, tenho 405 likes. Vamos lá, pessoal, vamos dar like nessa conferência aí, ok? Quero todo mundo dando like. Nós temos 1.411 assistindo agora, então vamos ter like. E nós temos aí 11 perdedores que deram dislike, né? Porque, afinal de contas, se você não gosta de empreendedorismo, meu amigo, como eu falei, pega a cordinha no pescoço e se enforca na varanda da tua casa, filho. Se você não gosta de empreendedorismo, você vai ser enganado por pirâmide financeira, você vai ser enganado por sisteminha falida de ajuda mútua, você vai ser enganado. Tá? Eu quero os nossos fraternos empreendedores dando like nesse momento aqui. Ok? Vamos lá, vamos aumentar esse like nesse momento. Vamos lá. Só os empreendedores. Só quem não é empreendedor não precisa dar like. Pode dar dislike. Tá? Quem não gostou, quem vai ficar chorandinho, dá dislike, não tem problema não. Como eu costumo dizer é o seguinte, para motivar esse povo. Nós vamos ficar chorando porque problema social no Brasil nós temos milhares. Nós temos governo corrupto, nós temos no Brasil, o nosso governo tem a estratégia de dividir para conquistar, né? Eles têm a estratégia aí de centralização de renda, eles têm a estratégia de má distribuição de renda. Nós estamos na posição 75 no ranking mundial de índice de desenvolvimento humano, né? Nós temos uma das maiores taxas de juros do planeta, nós temos uma das maiores taxas tributárias do planeta, nós estamos a todo momento sendo extorquido, sendo explorado. Eu quero saber, você sabe como é que você muda essa estratégia? Você sabe como é que você muda a pirâmide social do Brasil? Não existe outra escolha, é só empreendendo. Tá? Então, se você não gosta de empreendimento, meu amigo, pega uma cordinha, vai na varandinha da sua casa e se enforca. Acabou o negócio. Porque se você não acredita no que muda a vida das pessoas, meu amigo, sinto muito. Tá? Teu lugar não é aqui. Vai para DA, vai para Money Brasil, vai para Infinity Line, vai para onde quiser. Só não fica no nosso meio, não.
que aqui nós vamos te cortar, tá bom? Aqui é para empreendedor, ok? Tamo junto, meus ilustres. Muito obrigado aí. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer aí, vamos agradecer aos nossos ilustres empreendedores que estão aí nos ajudando. A Clésia, o Climar, a Grace, o William, a Silvana, o Osvaldo, a Thaís Macareque, o Valdeci, o Edson, enfim, vamos agradecer aqui a Sireni, o Jorge, o Orlando, o Edson, o Agenor, né, o Marcos, o Edilson, a Bruna, o Afonso, ok, meus ilustres? O João, o Anderson Lopes, o Marcelo, o Jonatas, o Valdir, o Nelson, o Márcio, o Marcos, o Paulo, o LF Cópias, o Fertione, o Cildo. Vamos agradecer a todos, obrigado, tamo junto. Vamos empreender para se capitalizar, ok? Vamos empreender para poder nos capitalizar. Não existe outro caminho. O caminho é empreender. O caminho é seguir o Warren Buffett, é seguir o Carlos Slim, é seguir o Amancio Ortega, é seguir o Mark Zuckerberg, é seguir o Flávio Augusto, o Jeff Bezos, o Carlos Slim, é seguir o Mike Bloomberg, o Charles Koch, o David Cox. Não tem outro caminho. O caminho é empreender. Uma excelente noite a todos. Obrigado pela participação e tamo junto. Vamos chegar no 1 bilhão. Afinal de contas, nós somos a rede sustentável, Prime System, fraternidade empreendedora bilionária. Tamo junto, vamos que vamos!